falou empreendedorismo. Mas tá bom, as pessoas entenderam. Começa de tudo novo, bem. começa de novo. Não, que nada, vai assim mesmo, já é bacana. A gente, já atropelei tantas vezes, em 4 anos, vamos fazer 4 anos do programa, gente. 4 anos, a partir do ano que vem, entraremos no ano 4, ou seja, muito bacana. Márcio Escudeiro, prazer estar aqui contigo novamente. Meu. A Andréia Tornov, minha querida amiga, saudade, né? A gente ficou 4 meses Poxa vida. meio fora do ar aí, meio Mas tudo esse bem. corre, mas estamos juntos de O novo. importante é ter uma energia boa. Isso, muito aí. bem. E temos um convidado de garbo e elegância. Um convidado, inclusive, que já é conhecido da Andréia, um cara que falaram muito bem, Michel. Pô, seja muito bem-vindo ao M. Pô, que seja a primeira de várias participações suas. Pô, é muito bacana ter você aqui. Eu vou te apresentar antes da gente começar a bater um papo. O Michel Lente é formado em desenho industrial e mestre em telecomunicações interativas. Pioneiro do mercado digital, começou sua carreira no final da década de 90, criando os primeiros sites de grandes corporações como a Shell, International Paper, Banco Itaú, TV Globo, Globo.com e por aí vai. Com longa e premiada carreira no mercado publicitário, com ênfase no marketing digital, teve passagem pela DM9, DDB, OUG de Pereira e Obil, entre outras. Mais recentemente, se especializou na gestão executiva de marketing, experiência no mercado e fintechs, tendo atuado como CMO do Banco Modal e atualmente na AME Digital. Professor, consultor, palestrante com mais de 20 anos de atuação no Brasil e exterior, faz parte da lista Top Voice do LinkedIn, onde atualmente conta com mais de 345 mil seguidores. Desde 2018, oferece o mercado com café com lente. A gente vai falar sobre isso. Onde fez atendimentos pro bono para falar de carreira, gestão de startups. Gente, tem assunto, viu? Porra, até fiquei sem Tem gás assunto, aqui. hein? Fiquei Vai ter que sem fazer umas gás pra 3 apresentar. entrevistas. Seja bem-vindo, Não vai ter Michel. jeito. Obrigado, Sandro. Você pediu um currículo resumido, eu tentei dar uma enxugada aí. Foi ótimo. Obrigado, cara. Falta de arma, foi ótimo. Foi bom. É um prazer estar aqui. Escudeiro, André, é muito bom te rever. Colega de trabalho aí de várias empreitadas juntos. Muito bom estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Prazer. Legal. Prazerzão é nosso. Bom, vamos lá, gente. Tem assunto, né? Aquele momento, né, que a Andréia adora, momento YouTube. Bora? Deixa o like, assina o canal. Pessoal, não percam essa entrevista, que vai ser a primeira de várias com o Michel, porque eu já conheço ele, eu sei que rende muito assunto aí, entendeu? E também tem a questão do sininho, não deixem de clicar no sininho e se inscrever no nosso canal, até porque o nosso canal é o máximo, então se você ficar por fora, você que vai perder. Boa! Né? Comentem também na plataforma, porque dá maior relevância. O pessoal comenta muito nos nossos WhatsApps, estão batendo papo nos nossos WhatsApp. Tudo bem, é legal, eu adoro bater papo. Quer dizer, o WhatsApp eu estou meio de saco cheio. Mas, assim, comenta aqui, comenta na plataforma, comenta nas nossas redes sociais, né? Dá uma força aí para a gente, que é mais legal a gente comentar nas plataformas, dá maior relevância. Bom, vamos lá. Hoje eu não vou botar Lady First hoje, não. Hoje eu vou começar com o Mr. Escudeiro. O Mr. Márcio Escudeiro é um cara também ligado, muito fortemente ligado à área de TI. É um cara publicitário também, um cara que tem uma história muito bacana. Nosso correspondente internacional diretamente de Miami. Não, estamos chique. Ô, Márcio, vamos lá. Contigo. Eu vou agradecer a presença do Michel. Vou pedir para reforçar o pedido da Andréia de maneira muito carinhosa, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Eu vou um pouco, né? Assim, só de leve, né? Porque a gente não gosta de quem não se inscreve, a verdade é essa. A gente não curte essas pessoas, entendeu? A audiência que a gente gosta é aquela audiência inscrita. E eu vou aproveitar esse momento, audiência, para perguntar para o nosso convidado, e aí é uma pergunta que eu tenho, assim, uma curiosidade pessoal, se a gente, nessa mudança do analógico para o digital, no outro programa que nós fizemos, a gente estava falando sobre o quanto as pessoas estão cada vez mais dependentes, né, cada vez mais viciadas em aplicativos, em telefone. Eu estou fazendo uma pergunta genérica para depois a gente aprofundar um pouquinho mais, mas eu queria entender se os benefícios que a gente
colhe não são muito maiores, que a gente fala muito dos problemas, né? A tecnologia traz tanta coisa boa para a gente, né? Um outro problema que a gente falou também, André, até a questão de vivemos mais hoje e com mais qualidade de vida por conta da tecnologia. Então, você não acha legal parar de demonizar um pouco a tecnologia e começar a entender isso, que tem os efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais em relação ao que é proporcionado, eles não são muito brandos. Maiores, né? Em todos os sentidos, na área da saúde, na área de marketing, na área de tudo, né? De e-commerce, uma vibe de principalmente. demonizar a tecnologia que, eu acho que é um pouco exagerado. Eu também acho. Acho uma ótima pergunta. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou fã e early adopter de tecnologia desde sempre, né? Então, na verdade, já estava enfiado online e usando o que eu podia de tecnologia lá na época do dial-up, enfim, na época do BBS. Sempre fui muito adepto disso. Já foi questão em relacionamentos, né? Aquelas coisas. Antes dos geeks virarem aí, né, os bilionários, então até tinha um preconceito com quem gostava de tecnologia. Hoje em dia é difícil, né? Você pega uns caras aí, feito Bill Gates, Steve Jobs, enfim, as empresas que são as marcas mais valiosas do mundo hoje são feitas por gente que muito ligada à tecnologia. Mas dito isso, eu acho que é importante a gente discutir os efeitos negativos também, tá? Então, não tem nem dúvida, não tem nem o que dizer sobre os benefícios. Os benefícios são incontáveis, tá? Eu só acho que a gente deixou um pouco como é que se fala? O lobo tomando conta do galinheiro durante um bom tempo. E a gente hoje está com um pepino na mão, que são as grandes corporações. São corporações internacionais, ainda que praticamente todas estejam baseadas nos Estados Unidos e algumas na China, né? Falando aí de ByteDance, falando de Ali, falando de próprio WeChat, né? Enfim, a Tencent. E depois dos Estados Unidos, Apple, né? A Meta, Google. Então, assim, a gente tem questões aí que são questões de que... E aí eu gosto de falar isso também, assim, são problemas grandes demais para pouca gente dar conta. Tá? Então, acho que a gente tem questões hoje com impactos na democracia, no diálogo, né, que são muito oriundas da forma como essas plataformas se organizaram, e elas se organizaram do ponto de vista de algoritmo, etc., etc. Em modelos comerciais, não dá para julgar isso, tá? Sem que se entendessem as consequências. Eu não acho que o Zuckerberg, quando sentou para resolver fazer o shape do algoritmo do Instagram, tivesse pensando que ele ia derrubar democracias ou que ele ia causar suicídio ou que ele ia efetivamente... certamente não. Causar depressão nas criancinhas também. Depressão nas criancinhas. Então, o que acaba acontecendo? Eu gosto de falar isso assim, toda empresa, tenha elas 10 pessoas ou 500 mil pessoas, quando você sobe, vai chegando para um grupo muito limitado até que tem um CEO. E por mais que tenha um conselho, você tem um grupo ali de, tiver muita gente, 50 pessoas, que às vezes sentam para tomar decisão, que não são decisões necessariamente estruturadas, com todas as informações, que impactam 2, 3 bilhões de pessoas hoje em função do tamanho das plataformas. Tá? Então, acho que a gente tem uma questão complicada. Quando você deixa solto, não regulado, em função da dinâmica de mercado, o que a gente viu acontecer nos últimos anos foi que as grandes plataformas engolem as pequenas. O YouTube foi comprado pelo Google, o Instagram comprado pela Meta, o antigo Facebook, o WhatsApp comprado. O Snapchat não foi comprado por revelia, assim, porque ele não faltou oferta ali. Então, fica difícil até você conseguir... Como é que você faz para regular? Se você regular nos Estados Unidos, ele vai para a Europa, né? O fiscal é um bicho complicado, tá? Então, assim, estou 100% de acordo que não é incomparável quantitativamente, né? Os benefícios são muito maiores. Falando aqui, basicamente, de tecnologia de comunicação, acho que quando a gente vai para a medicina, não tem nem o que falar sobre isso. Eu acho que não tem nenhum revertério, né? Nenhum revés. Mas é um assunto que a gente tem que tratar, sim, sem demonizar, mas tratar com seriedade. Michel, eu vou dar um exemplo aqui da ausência agora, falar o contrário do que vocês estão falando. Eu acho que o benefício é muito maior do que qualquer revés, mas a ausência da tecnologia, eu estou com a minha CNH, eu tenho que falar isso porque está engasgado aqui na minha garganta, não tem jeito. Eu estou tentando renovar a minha CNH tem 3 meses, e aqui no Rio de Janeiro, meu amigo,
Tem um órgão chamado Detran, que não é um programa de defesa do consumidor, não. Estou dando um exemplo de ausência de tecnologia. O Detran é o negócio mais surreal que eu já vi na face da Terra, porque o modelo dele é anos 90. Hoje você tem startups, você tem bancos que são totalmente digitais. Eu sou cliente do Inter, o merchan aí. O barulhinho de tudo. É isso aí. Mexendo, mas tem vários, né? Nubank, por aí vai, e quebraram o paradigma. Aí você chega num Detran para renovar. O sistema está sempre fora do ar. Às vezes você vai lá para tirar uma foto e dar uma assinatura. Gente, isso aí... O cara ainda falou para mim, o rapaz aqui do Detran Rio, falando comigo, não, porque tem alguns procedimentos. Eu falei, meu amigo, reconhecimento facial, você hoje faz investimento, você gere a sua empresa e é aplicativo. Como é que você está me falando que tudo que acontece aqui no Detran não pode ser colocado no aplicativo? É lógico que a gente sabe que tem motivos políticos atrás, que tem uma série de coisas e tudo mais, mas você vê que no órgão público, a ineficiência do órgão, a falta de eficácia, porque eles não adotaram a tecnologia que deveriam já estar, né, funcionando e como funciona em outros estados e em outros países. O Márcio aí estava me falando como funciona nos Estados Unidos. Eu tenho um irmão, um parente, né, na Europa. Então, em vários lugares, você não tem esse perrengue. Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui no Rio, eu já morei em Curitiba. Pô, Curitiba, o Detran é fantástico. Entendeu? Aqui no Rio é uma zona, cara, é um negócio surreal. Aqui está um pouco melhor, viu, Sandro? Aqui eu recentemente atualizei minha carteira de motorista e a salvação aqui é o poupa-tempo. O poupa-tempo ele está bem adiantado aqui em São Paulo, bem organizado, assim. Pois é, aqui você fica naquelas famosas filas, entendeu, homéricas, atendimento péssimo, tecnologia não se faz presente. Então, quer dizer, eu estou dando um exemplo, o contraponto, de como também a falta faz muito mais mal, é muito mais... não é, do que você ter, no caso, entre aspas, assim, o excesso da tecnologia, uma empresa na vanguarda da tecnologia, né? A gente sabe que eu estou falando um exemplo que é um órgão público, que aí envolve política, mas a gente pode trazer isso também para empresas que ainda são resistentes, aquele pessoal mais velho, que eu atendi muita empresa, inclusive empresa grande, que demorou muito para entrar no mercado, marketplace e tal. Eu cito, por exemplo, a Casa de Bahia. Ela perdeu um tempo do cacete. Verdade. Entendeu? Perdeu muito tempo, ela perdeu o time de entrar. Quando entrou, já perdeu completamente. Eu posso citar vários. Entendeu? Eu acompanhei o processo de vários. Entendeu? Então, assim, essa característica também eu acho que a gente tem menos, mas ainda se faz muito presente em determinadas empresas, principalmente familiares, né, patriarcais, com aquele senhor de mais idade que fala que o time que ganha não muda. Tem esse ditado, né, que o time que ganha não muda. Eu acho que esse ditado também envelheceu, não é? Não? Porque se não mudar, tu fica preso no tempo e a gente fica do corpo. Acho que sim. Não, concordo, Sandro. Ainda que a gente tem que fazer um contraponto aí, que a gente tem um dos governos mais digitalizados, né? Verdade. Não sei como é que o escudeiro faz a declaração de imposto de renda dele lá nos Estados Unidos, mas enfim, a votação, né? Nosso sistema eleitoral aqui, por mais que tenha sido questionado, né? Enfim, ele é exemplo. Toda a parte o governo é bem digitalizado, mas tem dificuldade, cara. Tem dificuldade em empresa privada, entendeu? Quando você vai para iniciativa pública, principalmente quando você tem coisa ligada a cargo executivo eleito, né? Acho que a gente tem um padrão aqui de concurso público com um nível muito alto, né? Quem já prestou concurso público, conhece gente que prestou concurso público, sabe a dificuldade que é entrar. Então, a gente tem um funcionalismo público muito bem preparado, mas você tem estruturas que é isso que você falou, envolvem política, envolvem uma certa vanguarda, uma capacidade de gestão de governança que a gente não tem, não consegue ter. Mas isso vale para grandes empresas, tá? Uma das coisas que me trouxe até para o mercado corporativo de novo e trabalhar em grandes empresas, eu ao longo da carreira, eu participei muitas vezes de diversas iniciativas de startups e de empresas, enfim. A OG foi uma das maiores, talvez, lá atrás, né, que eram 400, 500 colaboradores, olhando Rio e São Paulo, talvez um pouco mais.
enfim, mas sempre empresas ainda num tamanho relativamente pequeno. Quando você começa a ter empresas grandes, prestadoras de serviço, e eu vi isso muito lá de agência, né? Telecom, banco, instituição financeira, atendi telecom, atendi instituição financeira, atendi varejista, fui em agência aqui do Grupo Americanas, onde eu estou hoje. A gente começa a ver a dificuldade que com uma frase que eu adoro falar, que às vezes o CPF quer, mas o CNPJ não deixa. Ou seja, o indivíduo, o executivo, o grupo de pessoas que está ali quer fazer a mudança, mas é complicado, é muita gente decidindo, você tem governança, rituais, reuniões, quanto você reúne. Eu diria que hoje o papel executivo ele é quase que 90% você entender a dinâmica da organização, política, as agendas, né, a visão estratégica da empresa e fazer a empresa rodar, do que efetivamente, às vezes, trazer coisas que são coisas que poderiam estar na vanguarda. Né? E aí, quando você olha assim, e aí eu sentado do outro lado, às vezes chega a consultoria, chega a agência, traz aquela ideia que, putz, é uma ideia bacana. Eventualmente a gente já não pensou, mas normalmente já se pensou internamente, né? Cada vez mais a gente tem a capacidade de entender isso do lado de dentro das empresas. A questão é a viabilização daquilo. Uma ideia bacana no papel. A hora que você vai tirar do papel é complexo. Né? Então, não é passar pano, digamos assim, para a estrutura, mas entender que, bom, o cara que está na ponta ali atendendo, esse não tem nada a ver com nada. Né? A gente até tem que segurar, porque às vezes a gente se estoura porque a gente está com raiva do sistema e o cara que está na ponta é que acaba levando... Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que isso vale para pensar governo, tá? Vale para pensar tudo. Assim. Eu acho que vivemos em estruturas complexas, entendeu? E eu acho que a dificuldade, né, o desafio é como é que a gente faz essas estruturas complexas funcionarem melhor, entendeu? Eu posso até complementar. Como a gente faz as estruturas complexas funcionarem melhor e isso ser acessível a todos e principalmente a todas as idades. Porque do mesmo jeito que uma pessoa de 30, de 20 quer renovar a carteira, tem um cara de 70 e ele vai conseguir fazer toda a jornada digital igual a um cara de 20, 30. Então, é até uma questão que eu queria te trazer, Michel, é que assim, como que a gente vai fazer com tanta tecnologia, né? E eu sou usuária do AME, enfim, né? O próprio cashback, poxa, que é uma coisa incrível, né? Os jovens já estão mega inseridos nisso, enfim, como que a gente insere essa galera mais velha que não tem tanta intimidade com o digital, sabe? Essa educação digital na jornada de tantos aplicativos, de tantos serviços, de tanta coisa maravilhosa que o Sandro começou a falar, né? Porque é um público que, não podemos dispensá-lo. Ele é um público economicamente ativo. A pirâmide etária daqui a 10 anos ela vai virar, ou seja, vai ter mais desse público do que hoje em dia. E assim, as marcas, e principalmente as grandes corporações, elas têm que ter uma pegada de ou tutorial, ou aulinha, ou pegar na mãozinha e levar para um lugar e ensinar. Eu não sei a solução. Mas, assim, para mim, isso é um grande desafio de a vantagem, acompanhamento. André, esse cara de 60 anos, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, ele já vai estar totalmente digitalizado, né? Que a gente pega uma galera agora que entrou no escuro, que assim, um negócio dá medo, dá pânico, né? Isso. Ele fica freezing do medo em relação ao... Para o ponto do escudeiro, eu acho que é isso mesmo. Acho que tem as duas coisas. Né? Primeiro, você tem... A gente vai estar... Né, o smartphone tem 16 anos agora. 14 anos, é de 2008. O lançamento do iPhone. Né? Já tinha alguns, mas começou a popularizar a partir dali. O smartphone é muito mais fácil usado que um computador. Né? Enfim, tem os desafios de dinâmica de usabilidade, jornada, o X, uma série de desafios aí, que são desafiadores mesmo. Eu tinha uma situação maravilhosa, eu estava tomando um café no Shopping da Gávea, aqui no Rio, passou uma senhora, olhou para mim e falou: filho, você pode me ajudar com o meu telefone? Aí eu achei aquela situação, falando, você tem a cara de quem entende disso. Tipo golpe, né? É um golpe, a mulher vai me aplicar eu achei tão estranho, assim, tipo o Genius da Apple, ali no Apple Bar, entendeu? E, enfim, ela estava com dificuldade, não tinha um filho, um neto, um sobrinho, alguém perto para ajudar, e eu ajudei. Mas eu acho que sim, né? Você tem vários exemplos aí. A gente vive hoje uma virada digital. Eu estou com 54. Como eu comecei a trabalhar com o digital lá no comecinho, quando eu comparo com a minha turma,
é outro nível de digitalização. Eu tenho muitos amigos da minha idade que não se dão bem com o negócio. É só você fazer um corte hoje de rede social, né? Os meus amigos estão no Facebook, poucos estão no Instagram. Tem uma galera, mas a grande maioria vai dizer 80% está no Facebook, só 20% no Instagram. Porque não entende Instagram, não gosta de Instagram, não curte Instagram. Eu já não uso Facebook, uso Facebook de vez em quando. E votei já também para Os avós estão no Facebook. Né? Meu pai é um cara mega tecnológico, enfim, sempre foi, então está com seus 83 agora e segue super tecnológico. Ele começou a usar aparelho auditivo, só que ele achou um aparelho auditivo que liga com o Bluetooth no celular, então ele escuta podcast enquanto vai caminhar na praia de Copacabana no aparelho auditivo. Essa é a geração... Legal. Esse é o pai do Michel, gente! Mas essa é a geração que o Escudeiro está se referindo, são os próximos 80. Assim como eu tô, né, enfim, sou muito mais digitalizado do que a minha turma, meu pai é completamente fora da curva para quem está com mais de 80. Mas eu acho que a gente vai ter um mundo que vai ser assim, isso vai ser mais natural e vai estar colocado. Agora, eu acho que é muito importante essa discussão, inclusive para o mercado de trabalho. Muito do que eu falo ali no Café com Leite, que passa um pouco por na verdade, não é coaching, não é mentoria. Eu chamei de café porque eu não sou... Tenho muito respeito pelos coaches formados, existe formação, né, tem mentoria profissional, não é uma fonte de renda, efetivamente é uma doação de tempo, não, é um give back. Mas eu vejo, a maioria das vezes, a gente cai na mesma discussão, que é uma discussão de como é que você faz um planejamento de vida e relacionado ao trabalho, à independência financeira, pensando que você vai viver até 80 com saúde, com qualidade, né? Provavelmente até 90, talvez até 100. Os meus filhos, eu tenho um de 10 e um de 16, certamente espero, né, dado algum acidente, né, não planejado, mas tendo uma vida com uma expectativa normal, eles devem passar de 100 anos. Então, assim, a gente tem que repensar o mercado de trabalho, né? Então, evidentemente, tem as habilidades, mas, assim, como é que eu faço para inserir essa turma no mercado de trabalho? Total. É só você olhar as corporações, assim, a Amazon somos 1.000 e tantos colaboradores, assim, na minha faixa etária deve ter, se tiver 6 pessoas, 5 é muito. Tá? Contando com a Ana Saicari, que é a nossa CEO, que está mais ou menos na faixa, tem algumas pessoas que estão ali nessa idade. E o resto não está. A minha turma, né, o meu reporte direto tem 20 anos a menos. E tudo bem, a gente é muito competente. 20 anos a menos, 34, 35. Tem gente que já tem muita competência em 10 anos de mercado, 11 anos de mercado. Mas isso seja uma agenda de RH, sabe, Michel? Eu fico pensando assim, eu acho que... Acho que é uma agenda da sociedade, cara. Também, mas focada no mundo de trabalho, assim, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu estou, né, trabalhando com ela e ela não sabe mexer numa planilha de Excel, ela manda tudo pelo WhatsApp. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu me disponho a te ensinar, porque eu acho que isso vai te ajudar muito, vai organizar muito a sua vida e a vida da equipe toda. Então, assim, mas não era eu para fazer, entendeu? Enfim... mas é que eu acho que tem os skills, né? Eu concordo, mas eu acho que tem gente que, de qualquer forma, você tem uma combinação de fator que é a idade com o nível executivo, que vai jogando todo mundo para fora do mercado. Então, a pessoa ficou lá, ela virou coordenadora, ela virou gerente, ela virou superintendente, virou diretor. Chega uma hora que, assim, qualquer empresa, né, ela vai afunilando. Então, quanto mais você avança na carreira, menos oportunidade você tem. Essa é uma primeira realidade. Sim. Nível gerencial, normalmente, hoje, né, falando de Brasil, etc., ele não consegue... enfim, você tem dificuldade, na maioria das empresas, no nível gerencial, de conseguir manter um padrão de vida, entre aspas. Óbvio que tem gente que vive com salário mínimo, então não tá, mas, assim... Pensando numa vida classe média, acesso à saúde de boa qualidade, educação de boa qualidade, né, e moradia de boa qualidade e alimentação, é tudo muito caro, né? Muito caro. Nesse Brasil que o Brasil mais... Uma coisa que você falou, Michel, que eu acho que pode dar uma boa explicação aí para tudo que a gente está falando, né? Porque eu tive essa experiência e acho que praticamente todo mundo aqui que já trabalhou numa grande corporação e tal, percebeu essa questão, e isso se aplica a tudo, inclusive a essa questão das pessoas, né, que a André bem falou do RH. Que você disse uma coisa que para mim é fundamental, a dificuldade que essas grandes corporações têm de aceitar o novo, ou de renovar, ou de mudar aquilo que já está
consolidado ali, a questão da cultura da empresa. Por que você acha que existe tanta resistência? E quando a gente fala de resistência, a gente vê que ela existe, né? Mas às vezes está todo mundo querendo mudar. Você vê ali, está toda a tua área querendo aquela mudança, ou está toda a gestão querendo aquela mudança, ou toda a diretoria quer aquela mudança, mas fica todo mundo com o mesmo pensamento. Não dá para mudar, isso aqui é muito complicado. Onde está essa resistência, né? Ela é um fantasminha que fica ali rondando, que ninguém vê, mas ele está ali, e todo mundo acredita nele, embora não veja. O que você atribui a essa... não é aversão, eu não acho que é aversão, porque as pessoas querem, mas essa dificuldade do novo, da inovação. Acho ótimo, super boa pergunta, Escudeiro. Só fazer um disclaimer, assim, eu sou um pouco averso à inovação, olha aí que loucura que eu vou te falar agora. Mas não a inovação pelo novo. Eu sou averso ao novo pelo novo. Claro. Vou fazer assim porque ninguém fez. Isso, para mim, honestamente, não tem valor, a menos que você me mostre que você está solucionando um problema de uma forma que não tinha sido solucionada antes. Então, quando a gente fala de inovação, eu tenho uma certa... E já visto do lado de prestador de serviço também. Não, vamos renovar, vamos inovar. A inovação é a melhoria do que existe para resolver problemas de uma forma melhor para os dois lados, né? Para quem está prestando serviço e para quem... Então, só isso. Eu acho que tem uma complexidade aqui, que é a complexidade que a gente chama das cadeias de incentivo, tá? Então, e aí isso tem a ver com governança e tem a ver com estruturas e sistemas complexos, no final das contas. Então, como é que eu crio um estímulo, ou como é que eu organizo a cadeia de incentivo? Então, vamos lá. O camarada está sentado, eu vou dar um clássico, tá? Eu sou muito, como os americanos gostam de falar, Maverick, né? Aquele cavalo meio indomável, etc. Eu até brinquei com o Thiago, meu chefe, né? Que foi meu cliente há muitos anos, né? Enquanto era agência, e aí, quando a gente foi trabalhar, ele falou, vamos ver uns 3 meses para ver se a gente se dá bem junto, porque você... Né? Será que você vai gostar? Não é nem uma questão da gente ser você vai gostar? Será que você vai se adaptar? Eu digo, cara, eu sou um bicho corporativo também, mas eu tenho um lado que é o lado do Wild Horse, tá? Então, o que acontece? O sujeito tem que performar bem no trabalho, de acordo com o que é esperado, com o que é colocado do ponto de vista de desafio. Então, ele precisa entregar, vamos dizer assim, aquilo que a companhia está esperando. Se ele não entregar aquilo que a companhia está esperando, não superar a entrega, ele coloca a posição dele a risco. Se ele coloca a posição dele a risco e ele é um sujeito que está no alto de carreira, com uma idade avançada e não tem horizontalidade, ele não vai conseguir para a empresa A, B, C, D, E, ele normalmente tem uma resistência a sair do que a empresa está esperando. Porque vai dizer, cara, se eu não fizer isso aqui, a minha avaliação não vai ser legal, posso colocar a minha posição em risco, o que eu vou fazer da vida? Tá? Então, tem primeiro, e aí pode ser o que eu vou fazer da vida do ponto de vista financeiro, ou pode ser o que eu vou fazer da vida do ponto de vista funcional. Pô, será que eu saio do mercado? Será que é o que eu faço? Eu não preciso mais trabalhar, mas produtividade, tá? Então, eu acho que essa resistência a perder a posição, ela é uma resistência natural e aceitável. Todo mundo teria, tá? Quanto mais você constrói, você tem oportunidades, tem plano A, plano B, quanto menos você finca todas as suas fichas num único lugar e mais você equilibra pratinhos e vai colocando, menos medroso, entre aspas, você vai estar. Então, quando eu digo cadeia de incentivo, como é que você organiza a empresa para que o que seja esperado daquele executivo traga benefícios para a companhia, entendeu? De inovação, por exemplo. Então, é o seguinte, a tua meta agora é criar o melhor e-commerce do mundo, porque vai ajudar o meu cliente, vai ajudar o nosso cliente e vai ajudar a empresa, a gente vai melhorar o nosso faturamento, etc, etc. Aí está o desafio, que é o que eu estou falando, o desafio da governança, porque na medida que você vai... E aí você tem OKR, você tem visão estratégica, você tem um monte de ferramentas hoje que a gente usa para tentar fazer isso. Então, começa tudo lá na visão estratégica, para onde a empresa está indo, e isso vai cascateando para baixo nas divisões, né? Nós somos quase 20 diretores aqui na estrutura. Tem os diretores executivos, tem os diretores superintendentes. Mas é uma estrutura com mais de 1.500 colaboradores. Falando de AME, quando você vai para a Americana, são 40 mil. O Real está chegando, o Sérgio Real está chegando agora com um desafio muito grande, organizacional, de fazer essa orquestra funcionar de forma afinada para que todo mundo tenha os estímulos corretos para a companhia. Porque, evidentemente, tem a vontade de fazer, mas eu normalmente acredito que a vontade está lá.
mas ela precisa ser direcionada, e o direcionamento às vezes não é autônomo, não sei o que digo, eu vou fazer azul. Talvez o seu azul não encaixe com o amarelo, porque na hora que mistura as duas cores vai ter. Michel, programas de inovação, na maioria dessas empresas, existem áreas de inovação para estimular esse tipo de comportamento em todos os executivos, né, e os níveis gerenciais também. Mas a aplicação disso ela é sempre muito difícil, né? Existem até metas de inovação. Gente, eu preciso fazer um momento audiência, que chegou aqui, eu tô... Mas já? Rapaz, tudo... a gente tem roteiro, cara, o negócio não tem... A regra não é combinada, mas tem roteiro. Então, a gente tem um momento audiência, que é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha. Inscrito. Todos que estão vendo. E o fato é o seguinte, gente, o hype da internet é política, né? Os assuntos sensíveis, muita gente falando muita coisa aqui. Então, os comentários são livres. Quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Quem não se sentir à vontade de comentar, tudo certo. Vamos começar. Né? O negócio não está tão quente, não, mas está um pouquinho... O hype é muito forte, política, então o pessoal está falando muito, principalmente, né, com relação a possibilidade, eu vou voltar a dizer aqui que o tal do cadastramento do Exército, que saiu uma notícia e tal, isso é fake, gente, não é verdade. Não está rolando cadastramento para civis e tudo mais, isso é fake. Eu confirmei a notícia, isso é blá, blá, blá. Tem outra que estão falando, que está sendo muito comentado, que é a Indonésia aprova a lei que proíbe e pune sexo fora do casamento. Isso aí é um assunto que está sendo muito falado também, por enquanto está muito hypado, mas vamos lá, vamos ao que a nossa audiência mandou aqui para a gente. Bom, começamos meio quente. O Franklin fala o seguinte: aliados sugerem que Bolsonaro se proclame presidente em 2023. Começamos quente. Ainda sobre política. Carol, Regina, a maior galera botou o seguinte: Lula falsifica números ao dizer que vai herdar um país falido. E eles botam isso aqui mandam aqui que Estadão, Poder, várias fontes aqui dizendo que o governo vai fechar no azul, está com superávit em várias estatais e tudo mais. Enfim, Folha de São Paulo, inclusive, que é contra o atual governo e tal. Tem várias reportagens aqui que eles mandam e eu chequei, e, de fato, é verdade. Entendeu? A informação de que o governo está no azul procede. Inclusive, do próprio Ministério, no Ministério da Economia, do Paulo Guedes, também diz isso. Tá? Outra, que aqui o Marco Aurélio manda para a gente, ele não mandou a fonte. Heleno diz que STF e TSE ignoram demandas apresentadas pelas Forças Armadas. Tá? Agora, saindo do campo político, essa é bem legal também, a Larissa. 3 mitos sobre a calvície. 1. Os culpados são os genes da mãe. Cara, está falando de política e fala de calvície, né? E acusar a mãe, assim, pela ser careca, eu acho um negócio tão deselegante. Segundo mito, usar boné ou lavar muito o cabelo pode intensificar a queda. E o terceiro, não existe essa do boné é clássica, né, cara? Essa é clássica. Pegar Covid, cai o cabelo também. Essa é clássica zona, inclusive. Eu fui criado escutando isso. Não usa tanto boné, não, vai ficar careca. Vai ficar careca. É verdade. E o terceiro mito, não existe solução comprovada para a queda de cabelo. Isso também é uma verdade. Tá? Esse pessoal que fica aí fazendo merchan na televisão e por aí falando, prometendo cabelo. Eu não sei não, sabia? Posso comentar? Não sei não. Antigamente eu concordaria, mas eu estou conhecendo pessoas que estão fazendo implantes incríveis e estão ficando incrivelmente mais jovens. Mas implante é e está funcionando, cara. Cabelo. Ele está falando aqui do shampoozinho milagroso, né? O implante é uma coisa, o crescimento de cabelo é outra história. Entendeu? Eu acho que só implante que rola, gente. Nascimento, estou falando aqui, o caso aqui é crescimento. Implante, o negócio está bombando. Está bombando, está bombando. Implante, eu concordo. Aqui, gente, tem uma muito legal do Zé Mauro, que inclusive já participou umas 4 ou 5 vezes aqui no programa, é um queridão da FGV. Zé Mauro é muito legal, ele tem umas tiradas fantásticas. Ele bota o seguinte: parada de sucesso no TikTok. 1. Chefe de cozinha de Doha
que fatia bifes com ouro por cima, enquanto os brasileiros abastados vibram como se tivesse ganho o hexacampeonato. 2. Vídeo da farofa da GK. Não tenho a menor ideia de quem seja, acho que vou perguntar para minha filha. Aí ele bota aqui no final, vou ler o meu Schopenhauer para tentar compreender tamanho grau de mediocridade dos seres humanos, intercalando com químicas borba. Cara, muito bom. Ele é de uma acidez, de um comentário ácido muito bom. E entrando na reta final, gente, outra coisa. Michel, estou falando muito também no cu. Como é que você vê aí essa nova rede indiana que aproveitou aí as polêmicas com o Twitter do Elon Musk, né? E, pô, que nome mais complicado para o Brasil, né? Mas, enfim, vocês já abriram o cu, gente? Você já pergunta meio... Eu já abri o meu cu, já. Muitas piadas. Vamos ver o que vai acontecer com o Twitter, né? Essa era outra coisa aí que a gente estava falando, né? De grandes corporações. O Twitter não tem esse... Ele tem uma... Como é que se fala? Um impacto político muito maior do que uma base de usuários tão grande, tem milhões de usuários, tá? Mas ele é menor em termos de usuários do que outras redes mais populares, mas é muito importante o que as pessoas publicam ali. Os presidentes do mundo, né, das nações mundiais usam o Twitter como plataforma sua plataforma principal, né, de comunicação com a imprensa e com o público. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Elon Musk é uma figura controversa, né? É muito inteligente, evidentemente, se não fosse, não seria um dos caras, ou o cara, depende do dia, e mais rico do mundo. Né? Fez coisas incríveis, a Tesla é muito interessante, a SpaceX é muito interessante. Vamos ver o que ele faz enquanto gestor da plataforma. Tem gente que brinca que ele estava bêbado, estava doidão quando ele disse que ia comprar o Twitter de madrugada e que aí ele não tinha como escapar, enfim, tentou fazer uma jogada que não tinha interesse em comprar. Gente. Mas o fato é que está com ele, comprou, teve que comprar, até por uma questão jurídica legal nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele vai fazer. O apareceu junto, ele é exatamente uma rede indiana, exatamente o que faz o Twitter, é um passarinho amarelo, às vezes é um passarinho azul. Nunca foi pensado para ser, como o Orkut não era pensado para fazer sucesso no Brasil. As pessoas estão usando, eu entrei, o Twitter continua ali, enquanto o Twitter existir, eu acho que dificilmente as pessoas vão migrar. Né? A gente teve uma grande migração de rede aqui no Brasil, que foi a migração do Orkut para o Facebook lá atrás. Depois disso, eu não vi grandes migrações. O Snapchat ganhou um pouquinho de força, o Instagram combateu copiando muito das coisas dele. Né? Muitos filtros. O Instagram conseguiu segurar. O Twitter eu acho muito nervosinho. Os ânimos são muito acalorados. Não é como... Eu chamo de Cracolândia, né? Tá todo mundo louco ali. É uma plataforma que gera conversa. Esse é o ponto. Mas gera muita agressão, polêmica. O pessoal é muito agressivo. O Twitter não... Eu acho que sim. Acho que depende um pouco da tua rede, depende um pouco. Mas sim. Acho que a internet como um todo, a gente fala, né? Você tem discussões e coisas que se falam online que você jamais falaria ao vivo. É verdade. Não falaria ao vivo com medo de tomar uma bifa na cara, mas também porque não falaria, porque você entenderia, você teria o fato de você não estar vendo a pessoa desliga muito dos nossos sensores de empatia, sabe? Você está corpo a corpo, face to face com alguém, é diferente na hora quando você está falando, você vê a reação, você vê a linguagem corporal, né? Então a gente acaba ficando muito fácil você se esconder atrás do teclado e às vezes atrás de perfis falsos, né? Você vê um gancho. Audiência. A gente tem nosso momento de audiência foi. Continua não. Terminou. Eu tenho um exemplo sobre esse assunto. Muito tenso no momento de audiência. Tem muita gente falando de política. Não vamos perder nossa licença do Google de novo. Não, a gente já recebeu uma cartinha aqui. A gente recebeu uma cartinha já. Gente, eu só queria falar o seguinte, pegar uma deixa, que o Michel falou um pouco atrás, de pensar o governo, e agora falando de skills e tudo mais, pergunta casca de banana. Veio aqui na cabeça aquelas perguntinhas, né? Ou perguntinha sacana, mas assim, uma reflexão até. A gente passou por uma pandemia, quer dizer, um momento mais crítico, né? Espero que isso tenha ficado para trás. Não terminou, né? A gente tem visto aí a China e tudo mais, mas a gente passou por uma pandemia,
uma polarização, eu não estou falando só do Brasil, tá? Estou falando no mundo inteiro, polarização acontece em vários lugares. Hoje também uma insegurança jurídica em função da política, da polarização, em vários lugares também, não é só no Brasil, mas agora trazendo aqui para a terra de Tupiniquins. Na pandemia, muito se falava em ser humano, né? O ser humano ia sair da pandemia melhor, mais empático, né? Empatia era a palavra da moda, todo mundo usava, aquela coisa toda, soft skills, blá, 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 blá. Vimos que não aconteceu isso. O ser humano sempre pensa no próprio umbigo. Tá? Isso é a minha visão, tá, gente? Então, eu aceito total quem pense diferente, até respeito bastante. Mas eu acho que o ser humano não evoluiu. Tá? Não evoluiu, não vi essa evolução toda, que a gente ia passar, ia sair melhor, ia se doar mais, ia ver. Eu acho que algumas coisas, no caso de publicidade, de marketing digital e tal, o mercado aumentou muito a demanda, fato, mas não foi legal, a pandemia não é legal. E como fazia? Aí a pergunta vem. Na pandemia, antes da pandemia, a gente tinha um planejamento estratégico de marketing de longo prazo. Chegou a pandemia, esse planejamento ficou quase que semanal, entendeu? Às vezes até diário, o pessoal estava pirando na maionese, porque é a insegurança, né? A gente tem essa receita toda, pandemia, pós-pandemia, polarização e insegurança jurídica. Hoje, como a gente faz? Né? Passa para um cliente um planejamento estratégico de marketing, tendo todas essas variáveis difíceis de saber, por exemplo, como é que vai ser o Brasil em janeiro de 2023, como vai ser no meio do ano, como a gente planejar o ano inteiro que vai estar por vir, se você não sabe nem se, por exemplo, eu não estou sugerindo, tá? Estou dando, isso é falado na internet, se, por exemplo, o Lula vai subir a rampa ou não. Se mesmo antes o presidente eleito, né, ou forma teve fraude, não teve, mas só o fato dele abrir a boca logo depois da eleição despencou o dólar, desvalorizou a Petrobras em 20%, as bolsas caíram, o dólar subiu, desculpa, o dólar subiu. Ou seja, esses movimentos, às vezes uma fala, a gente está muito sensível. Michel, me ajuda. Vou aproveitar a tua fala e dar um exemplo. Como fazer esse planejamento estratégico? Até dar um exemplo, Sandro, de algo que pode concretamente acontecer, que está sendo dito já. As restrições por conta do Covid já estão sendo adotadas em alguns estados. Voltou a obrigação de máscara, obrigação de... Estados Unidos está acontecendo isso também, né? Em vários lugares. No Brasil, acho que alguns estados, acho que a Bahia já está... Agora todo mundo no ônibus tem que usar máscara. Então, esse exemplo, e a gente vai ter carnaval, e as marcas participam do carnaval, por exemplo, né? Então, pode ser que o carnaval não aconteça, ou que sei lá, aconteça de uma forma diferente. Não acontecer. Carnaval dentro de casa. Eu não sei, mas é o que você está falando. A gente vive num momento tão esquisito, tão atípico, né? Tão atípico. E como é que as marcas se preparam para participar? Por exemplo, acho que é um exemplo que a gente pode dar aqui, disso que você está falando, do carnaval. Elas se preparam para um plano B? Eu entro nesse lugar, não entro nesse lugar? Como é que fica isso? Acho que é muito o que você está falando. Acho que é uma questão de jornada também, sabia? Eu recentemente falei com o diretor de marketing de uma empresa aérea e ele falou assim, todo o meu trabalho de jornada do meu cliente foi por água abaixo. Porque antigamente eu sabia quem viajava e morava no Rio e ia toda sexta-feira para casa e vinha para São Paulo trabalhar. Verdade. Então, ele tinha a jornada aérea desse ser humano. Agora, com pandemia, pós-pandemia, sistema híbrido, avacalhou tudo. E ele falou assim, eu estou perdido, eu estou cego, eu estou blind... Estou blind em relação à minha jornada. Mas, Andréia, a jornada, a pessoa tem que acontecer, o fato tem que acontecer. Né? CX, os TIs, experiência do usuário, experiência do cliente, muito se fala em jornada, tudo bem, mas o problema e o planejamento? Como é que fica a marca? Uma coisa está relacionada à outra. Uma coisa está relacionada à outra, de alguma mas forma. Com essa insegurança, você não entende o que o cara faz, o comportamento dele, como é que você se planeja. Rapaz, por favor, vamos deixar o convidado responder. Você está me dizendo, não deixa o convidado responder, fica aqui discutindo entre a gente. Por favor, Michel, com a palavra. Acaba com essa confusão, né? Acaba com a confusão, exatamente. Então, vamos lá, gente. Eu acho que todos são questionamentos bons, tá? Eu acho que a gente tende a complexificar um pouco, às vezes, as coisas, tá? Como né, aí na trajetória profissional, eu tive à frente, algumas vezes, de empresas pequenininhas, 2, 3 pessoas, ou maior, como gestor geral, né, como presidente, etc. Cara, no começo e no fim do dia tem que entrar mais dinheiro do que sai.
Tá? Você precisa pagar suas contas, você precisa manter os empregados, você precisa manter a sua prestação de serviço. Então, quando vem esse tipo de coisa, a gente tem que fazer um planejamento com uma visão, evidentemente, ano. Né? A gente trabalha aí, normalmente, qualquer tipo de empresa vai trabalhar com a visão 3 anos, vai trabalhar com a visão anual e vai ter que fazer revisão trimestral e vai ter que fazer revisão semanal e, dependendo do business, vai ter que fazer revisão diária. Tá? E você vai ter que ajustar ao longo do caminho. Não tem muito outra coisa a fazer a não ser ficar com o olho no peixe. Tá? Tem que, evidentemente, se colher o peixe, trancar o gato. Tá? Se o peixe for para o gato, você aí fatia o peixe e vai dando aos pouquinhos o gato morrer de fome, mas também não engordar. Faz um sushi. Não tem muito jeito, é só uma brincadeira aqui, né? Mas eu quando cheguei um pouco a conversa era... né, aqui também, não, primeiro, o que é o primeiro material que você quer ver? Eu falei, o primeiro material que eu quero ver é o BP da companhia. Preciso entender quanto a gente está faturando, quanto a gente precisa entregar, qual gap que a gente tem. Eu já cheguei no meio do ano, né? Temos gap, não temos gap, porque o planejamento de marketing é a execução, efetivamente, do plano de negócios. O marketing ele não existe se não for para executar um plano de negócios. As nossas ferramentas, tudo que a gente faz, seja marca, seja rede social, seja mídia de performance, seja experiência de loja, seja jornada de X, tudo isso está aqui para fazer com que o negócio funcione melhor. Então, quem manda no começo, no meio e no fim é o BP, é o business plan, é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Eu sou também conselheiro de empresas, né, de startups, empresas pequenas, mas, enfim... e às vezes a gente está lá, os caras me chamam, porque eu tenho uma bagagem grande aí em publicidade, em marketing, começa a discussão de vamos fazer o B2B, eu digo, desculpa, eu estou chegando hoje aqui, como é que está o caixa? Quanto dinheiro tem no caixa? Quanto tempo vocês vão viver? Não, o caixa está bem, nós temos não sei quanto. Aí eu lá peço para ver o negócio assim, cadê o dinheiro dos sócios? Ah, não, o dinheiro dos sócios a gente não coloca aqui na empresa, mas a empresa é superavitária. Pronto, a empresa não é superavitária. Vocês estão botando dinheiro do bolso de vocês todo mês na empresa porque vocês não estão tirando o dinheiro da empresa. Então não confunde, porque na hora que você pega o dinheiro na tua reserva, no banco, tira lá do CDB, bota na tua conta, você está deixando, você está pegando, emprestando o dinheiro para uma empresa que só não passou pela conta da PJ nem pela contabilidade, mas isso é investimento que você está colocando ali. Você na física consegue aguentar quanto tempo? Ah, eu consigo aguentar mais 4 meses. Não, então, desculpa o meu francês, fudeu. Porque a gente está discutindo aqui o que a gente vai fazer no B2B e a gente não sabe como é que vai conseguir fazer essa empresa parar de pé daqui a 4 meses. É muito pouco tempo. Tá? Então, seja para uma empresa de 40 mil colaboradores, né? Aí você tem outras coisas, você tem índice de endividamento, você tem outras dinâmicas, mas é saúde financeira, na física e na jurídica, no começo, no meio e no fim. A gente não é educado hoje em dia, essa é uma das coisas que me preocupa, a gente não é educado na escola para pensar em planejamento financeiro, não é pensado para pensar em independência financeira. Você é ensinado na escola a estudar para passar de ano, para entrar no Enem, no vestibular, entrar numa faculdade, arranjar um emprego, se aposentar e morrer. Só que você se aposenta antes de morrer, entre aspas, que a empresa depois de uma determinada idade não te quer, e você não tem nenhum planejamento financeiro, você vai contar com a tua aposentadoria do INSS. Sem entender se isso, no momento que você se aposenta, as pessoas têm filhos cada vez mais tarde, vai ser suficiente para você continuar bancando a faculdade do júnior. Então, seja para pessoa física ou seja para pessoa jurídica, a gente tem que olhar para a coisa financeira de uma empresa de uma forma muito pragmática. Então, é claro que eu vou fazer o meu planejamento de marketing, mas é o planejamento do negócio. Como é que esse negócio daqui sobrevive pessimisticamente? Tem que ser sempre pessimista. Eu estava ontem fazendo, né, eu acompanho, como eu estava falando, fazendo uma reunião com uma empresa que eu acompanho, né, faço uma mensal com eles para ver a saúde financeira. A gente está dizendo, porque nos últimos meses o comercial não performou, a gente tinha lá um monte de coisa potencial e não virou. Aí eu digo, olha, o que está faltando aqui é honestidade. O comercial, quando traz um dinheiro e ele diz, vai virar esse mês, ele está tentando ser otimista, porque para o chefe dizer, caramba, que maneiro, o comercial trouxe aqui R$1 milhão de business potencial. Só que o cara não vira. Ah, botei R$1 milhão de proposta na rua, mas não virou. Então não adianta. Então a gente tem que ter um pragmatismo e uma honestidade com a gente, seja num business de bilhões, ou seja na nossa economia pessoal, muito grande. Porque se a gente não tiver, a gente está enrascado, ninguém vai ter. É outra frase que eu gosto de dizer, seja brutalmente honesta consigo mesmo.
A gente tem que ser honesto, porque a gente adora se enganar, tá? Então, quando a gente está falando de marketing, é isso. Tem que pegar o nosso cliente, entender qual é a perspectiva de negócio dele do ano, ser pessimista e trabalhar sempre na situação mais estressada possível, tá? Pessimisticamente. E depois, claro, se eu tiver notícias boas, a gente vai melhorando isso. Toda empresa quer crescer, toda empresa quer estar melhor um ano sobre ano. Então, no mínimo, eu vou ter que olhar o ano anterior e tentar fazer um cenário, mas depois você tem que pilotar isso, porque se a externalidade, né, se motivos exógenos trouxerem para a gente esse ano o varejo ficou 20% abaixo na Black Friday do que era a perspectiva, o varejo como um todo, evidentemente impactou todo mundo. Mas você entende que não é uma questão de performance da companhia. A gente para fazer análise aqui, fez uma análise separando como a companhia performa e como o mercado performa. Porque, apesar disso, a gente tem que performar bem, né? E performando. Michel, até dentro do que o Sandro falou, a pandemia gerou uma mudança no consumo, né? A gente viu o ambiente online, né? As vendas online, o varejo online crescendo muito durante esse período. E uma consolidação. Muita gente que tinha receio de comprar, não tinha outra maneira de comprar, acabou migrando por quase que uma obrigação. Obrigatório, né? Foi obrigatório. Exatamente. Aí a gente teve lá um boom de empresas, né? Acho que a Americanas teve um resultado bom também nesse período, um crescimento bom nesse período, e a resistência ao digital, né, ela diminuiu bastante. No caso e aí uma curiosidade minha, tá? No caso do AMI, eu vou te contar uma experiência e eu queria ouvir de você se isso é uma coisa geral, até pelo que a Andrea falou, eu Sandro também, da questão da idade. Eu sou usuário, eu tenho o AMI, eu uso, gosto, e fui indicar para um amigo bem mais velho. E falei, cara, pô, uso o AMI Pago, você tem um cashback grande, ele fazer uma compra grande e tal, acho que era uma TV, enfim, na Americanas. Eu falei, cara, compra lá, e ele foi cadastrar. Nessa que ele cadastra o AMI, ele, isso aqui tá com cara de banco, ele me ligou, pô, esse aqui negócio é seguro e tal, não sei o quê. Aí veio a resistência de novo, né? Porque ele se acostumou com o e-commerce. Ele estava lá na Americanas, ia comprar. Mas aí uma plataforma nova, né, com um conceito diferente, como é que a gente vai quebrando esses paradigmas, né, tirando esses medos das pessoas? Porque o ambiente do AMI é um ambiente que pode sim sugerir que aquilo ali porque tem crédito, tem um comportamento diferente do que ele acreditou que fosse só um lugar para cashback. Tem o cashback ali, mas tem um conglomerado ali de outras funções e outras soluções, né? Isso existe? É difícil de você quebrar? Como é que funciona essa comunicação para mudar esse conceito? Então, tem as duas coisas, né? Eu acho que a pergunta é maravilhosa. É uma carteira, né? A AMI é uma carteira digital, assim como o PicPay, enfim, você tem algumas do Mercado Pago, tem algumas carteiras. Como carteira, a gente já é regulado pelo BC, tá? Vai ser cada vez mais regulado. Então, sim, você pode comparar em algum momento com um banco, uma instituição financeira. Até porque o cashback ele é dinheiro de verdade. Sim. Né? Você pode pagar, dependendo do nível que você está. A gente tem um programa de relacionamento com o Mundo AMI, dependendo do nível que você tiver, você pode pagar, inclusive, boleto, pode pagar a escola, pode pagar outras coisas. Tá? Você compra a televisão, mas você consegue pagar plano de saúde, consegue pagar a conta de luz. Tá? Então, esse é um conceito inteligente. Uma vez você tem um desconto, você tem um desconto, evidentemente, né? A gente normalmente, qual é o melhor cenário? Eu falo para todo mundo, procura aquele equipamento com desconto e cashback. Porque o cashback você está desembolsando de qualquer forma, né? Mas a verdade é que aquele desembolso na televisão, de uma televisão de R$2.000 que você pagou 1.500, na verdade você está aproveitando uma televisão de R$2.000 e pegando aquele de 500 e pagando a escola. Então ela saiu por 1.500 porque você já ia gastar o dinheiro da escola de qualquer jeito. Ou ia comprar outra coisa, vou comprar uma torradeira e vou comprar e aí a torradeira sai de graça, né? Então, o conceito de cashback, inclusive, foi a AMI que trouxe para o país, né? Uma coisa que já existia lá fora, mas a gente trouxe hoje em dia. Engraçado, você vai no shopping, as pessoas não falam mais em promoção de desconto, todo mundo falando em cashback. A gente até fez a Cashback Friday aqui, eu falei, esse cashback é a gente que trouxe para cá, enfim. Mas é um conceito diferente, eu concordo. Tá? Não é tão simples, não é tão imediato, porque as pessoas não têm ainda a coisa de comparar, o hábito. Agora,
e quando eu vim para cá também, a gente conversou um pouquinho, tinha algumas áreas que ainda que a gente podia organizar dentro da estrutura, eu pedi muito para ficar com marca e com experiência. A definição de produtos e serviços a gente faz aqui, tem as verticais, financeira, etc., e a gente ajuda, evidentemente, mas eu queria muito poder ficar com a experiência, porque o marketing ele traz o cliente, mas o que mantém o cliente aqui é a facilidade de uso, a compreensão da empresa, um bom atendimento, tudo isso faz a gente manter o cliente aqui. Tá? Então, para o teu ponto se o benefício for grande o suficiente, a pessoa quebra a barreira. Vou te dar o exemplo do Internet Banking. Quando começou o Internet Banking lá atrás, e ainda já melhorou muito, tá? Agora com C6, Nubank, Inter, já melhorou. Mas até muito pouco tempo atrás, 5 anos atrás, era um horror o Internet Banking. Ele era horrível, comparado com outros aplicativos, ele era os PJ, então, não vou nem falar, entendeu? Os PF já eram ruins, os bancos PJ eram horrorosos. Mas a gente usava porque a gente não ia de jeito nenhum levantar a bunda da cadeira para entrar numa agência bancária para fazer essa transação. Então, se eu consigo colocar na ponta um benefício que ele é interessante o suficiente para o meu cliente, mesmo que ele tenha fricção, que é o que a gente gosta de falar quando encontra essas questões na jornada, a gente consegue trazer. Então, eu brinco muito que é o seguinte: vamos economizar o dinheiro que eu ia fazer na campanha de TV e vamos botar esse dinheiro em equipe, time, produto, vão melhorar a experiência, legal, porque aí o que acontece, né? O marketing é a dinâmica do CAC, né? O custo de aquisição, e a diminuição do churn. Eu tenho que diminuir o CAC, aumentar a minha base de clientes e diminuir o churn. O churn é quando o cliente vai embora. Se eu trago um monte de gente para cá, mas a experiência é muito ruim, eu estou queimando dinheiro. Então, eu prefiro trazer, às vezes, né? Eu preciso sempre aumentar minha base de clientes, mas se eu equilibrar o dinheiro, tirar o dinheiro da atração, né? ou trazer menos gente, mas a minha conversão for maior, né? Se o meu churn diminuir, se o meu LTV aumentar, aí eu começo a ter uma operação saudável. Essa é uma visão, para mim, que faz sentido. Quando a gente separa demais a visão do negócio, né? do investimento em marca, fica complicado. E eu não... Né? E nem sempre você vai poder medir isso. Né? Então, você tem questões, operações de commodity, operações que são muito parecidas, aonde a marca, a lembrança de marca, ela é fundamental. A Americanas é isso. A Americanas ela é a marca mais lembrada do varejo, independente de qualquer coisa. Tá? Então, a Magazine Luiza, Casa Verde, sim, são muito fortes. Não é questão de uma é melhor do que a outra, mas lembrança de marca, até pela presença física, é uma marca muito lembrada. Isso é fundamental. Porque onde é que eu vou procurar? Americanas. Tá? Aquela mesma geladeira que vai ter no Magazine Luiza, que vai ter na Casa Bahia. Agora, a hora que eu chegar na Americanas, o preço tem que estar bom, eu tenho que ter um puta no cashback, eu tenho que fazer o meu cliente se sentir bem, eu tenho que fazer motivos para ele voltar lá. E essa relação do AME com Americanas, ela é natural? Quer dizer, as pessoas já entendem isso de imediato ou ainda não? Ainda tem um tipo... É uma construção, tá? Mas o que acontece? Qual é vamos investir, fazer comunicação. Onde é que você comunica da melhor forma o benefício de você usar a AME? No cash, caixa. Como é que se fala? No cartinho, na hora de pagamento, tá? Sim. Ali no carrinho integrado. Porque a hora que você for pagar, e essa é uma missão que a gente tem, é o seguinte: qual é a melhor maneira de pagar? Sempre com a AME. Se eu conseguir garantir para o cliente americano que a melhor forma de pagar, com a taxa de juros mais baixa, com o maior número de parcelamento, com cashback mais alto, for da AME, eu estou fazendo o meu trabalho de marca, porque vai dizer, cara, eu uso AME. Perfeito. Tem uma brincadeira aí, AME Americanas, mas assim, eu uso AME porque é a melhor forma. Isso tem que ser no Submarino, isso tem que ser no Shoptime, isso tem que ser no Hortifruti, isso tem que ser na Imaginário, Postos BR, vários lugares, nas lojas de conveniência vem, que é uma JV que a gente tem, vários lugares onde o que a gente chama de universo americano se expande. Tá? Então, a empresa ela é montada, porque pensa o seguinte, a gente transaciona muito dinheiro, né? Pensa no volume de dinheiro, é o que a gente chama de TPV, que não é dinheiro receita da empresa, mas é o pagamento. Eu vou pegar aqui a geladeira. A geladeira, a maior parte do dinheiro vai para a Brastemp, mas a gente fica no meio do caminho. Então, se antes a transação financeira era uma transação feita por terceiros e a gente não perdia, né, mas tinha que fazer um pagamento de transação toda vez que eu ia fazer alguma coisa para uma empresa de fora, na medida que eu organizo e tem uma financeira, né, uma fintech que permeia o nosso universo, seja do ponto de venda na loja física, seja efetivamente no carrinho de compras, etc., no checkout, eu começo mantendo o mesmo faturamento, aumentar a minha receita e a minha margem. Tá? Então, ela é oriunda disso. E a gente, caso nisso também, é Big Data, eu entendo o meu cliente, eu gero um programa de fidelidade.
e aí a gente vai conseguindo pegar os assets, né, como a gente falou, um super de um aquário, e vai fazendo essa gestão de relacionamento com o cliente. Michel, a gente também, quando olha a taxa de retenção, é um índice muito importante, mas eu estou querendo falar uma coisa interessante aqui, aproveitando a sua deixa também e a do Márcio. Eu e a André tivemos experiências engraçadas aqui no programa, André. Eu me lembro que eu tinha uma aversão de comprar óculos pela internet, e eu acabei comprando. Entendeu? Eu comprei com a ótica que faz virtualmente o óculos, ficava nela, ela faz escaneia a tua imagem e tudo mais, não sei o quê, mas assim, que eu falei, cara, o óculos no e-commerce, você não sente o peso. Por mais que ele coloque no teu rosto, quem usa óculos, você usa óculos, você não sente se ele é muito leve, se ele fica anatomicamente confortável. Eu falei, machuca ou não, eu jamais vou comprar óculos na internet. Comprei. E sou cliente, fidelizei. E a Andréia estava nesse programa, se eu não me engano. A gente estava com o CEO de uma marca, que eu não lembro agora, de perfumes, aí em São Paulo. Shampoo. Shampoo Personalizado. Shampoo personalizado. Isso. E que você comprou, lembra? Comprei. Você tem uma experiência muito boa, né? Foi uma experiência incrível. É uma marca que ela vende shampoo personalizado. Você preenche um formulário enorme e aí o shampoo, você coloca o seu nome ou o que você quiser no label do shampoo. Aí ele chega na sua casa com o label que você escolheu e com a fórmula que você desejou. Porque você vai explicando o tipo do seu cabelo e aí ele vai colocando a fórmula correta para chegar no seu cabelo. E aí eu descobri que quem estava usando muito isso eram as meninas adolescentes, que isso era uma febre nas meninas adolescentes. E eu até comentei com algumas amigas e elas falaram, minhas filhas fazem direto com as amigas esses pedidos do shampoo personalizado. Eu falei, nossa, eu nem sabia. Mas foi uma ideia muito legal, né? Foram duas coisas sensacionais, que a gente aqui comentou, né? A gente acabou mordendo a língua, mas foi legal, né? Então, assim... eu fiz o trial do negócio. Digamos assim, esse impulso, né? No caso, o meu não foi uma compra por impulso, o meu foi uma compra de curioso. Mas a gente sabe que tem a compra por impulso. Então, o que gera a ação do ato da compra, muitas vezes, quando você está falando de cashback, por exemplo, eu vou falar tá? Não tenho, se você me dá um desconto maior, eu prefiro o desconto que o cashback. Entendeu? Isso aí, mas o cashback é legal? Eu acho excelente, tá? Eu não sou contra cashback, não. Mas se você falar para mim, eu te dou um desconto maior, eu prefiro muito mais do que você me dá o cashback. Mas, assim, é uma coisa discutível. Eu estou botando pimenta na conversa, tá? Isso é proposital. Mas é cultural, eu acho que é cultural. Nos Estados Unidos, o cashback já está rodando há muitos anos, não está? Eu não acho o ponto do Sandro é isso mesmo. O que eu estava falando, o ideal é você encontrar alguma coisa com desconto e cashback. Exatamente. O ideal é melhor. É isso. Enfim, mas eu acho que vai de cada negociação dos valores, específica, né, também, dependendo do que você vai comprar. Vai de cada negociação. Você vai entender no momento ali se aquilo faz sentido para você ou não faz sentido, né? No final das contas, o que você acaba tendo na questão do cashback, evidentemente, é você manter o dinheiro dentro de casa de uma certa forma, porque a pessoa tem que ela reutiliza. E quando você usa um universo grande de coisas, né, como é a ideia aplicada colocado num ecossistema, aí começa a ficar mais interessante, porque você compra uma camisa numa loja de roupa e o cara dá o cashback, você vai poder gastar lá. Mas se você, daí um pouco da visão da AME, né? Se você a gente tem mercado, tem hortifruti, então você pode fazer você pode, na verdade, comprar uma televisão, ganhar R$500 de cashback e fazer compras de um mês no hortifruti. Entendeu? Com o cashback, pagando com cashback. Enfim, tem um pouco disso. Agora, evidentemente, a pandemia ela quebrou muito a resistência da gente de experimentar coisas novas. Eu tenho um monte de coisa que eu compro online. Eu tenho uma namorada que enfim, tem uma marca de acessórios inteira baseada em cima do Instagram. E existe, funciona, enfim, já tem colaboradores, funcionários. É um negócio impressionante. A quantidade de negócios que se estruturaram inteiros. O pessoal fala, onde é que é a loja? Não tem loja.
Eu já falei que o Pequenas Empresas e Grandes Negócios virou o Instagram, gente. Total. Não, completamente. E alguns mercados, do Michel, por exemplo, a minha mulher trocou de carro recentemente, foi na Honda, né? A gente foi na Honda, trocou de carro. Aí ela perguntou, pô, não tem cashback? Aí o cara falou, não, pô, não tem cashback. A gente, provavelmente pelos valores, talvez o valor que a gente está falando do carro. Que não faz sentido a dinâmica de cashback. Quer dizer, o desconto seria mais ou menos a mesma coisa, mas a dinâmica de cashback efetivamente é um custo financeiro, né? E se ele vai fazer o quê? Você vai comprar um acessório para o carro? Então, na indústria alta é mais complexo isso, né? Para alugar carro tem. Para alugar carro. Verdade, para alocação de carro por assinatura, que está muito em moda, inclusive. Porque é recompra. O cashback ele é um, como é que se fala? Uma conta de custo, ele é um custo de aquisição, mas é um ele estímulo também, é uma nova incentivo, ele é um incentivo de frequência. Né? Então tem tudo isso, uma diminuição de churn. É interessante, como instrumento é muito bom. Sabe o que eu pensei, Michel? Só uma última coisa. Eu acho que assim, a AME se deu bem no sentido desse ponto do cashback, porque vocês vieram assim numa leva que muitas fintechs começaram a falar sobre isso, né? E isso era uma coisa muito longe da cultura brasileira, como eu falei, a gente começou nos Estados Unidos. Então, por exemplo, um PicPay que chegou com tudo, com aquela grana toda também, investindo no mercado de marketing, ele cresceu a base dele totalmente focada no cashback. Então, quem não sabia o que era cashback, já foi para o PicPay entendendo o que era o cashback, e quando a AME chegou, já sabia o que era cashback. Então, assim, esse seu mercado deve estar enlouquecido, né? Porque deve ter agora bastante concorrência, né? Era uma questão que a gente tinha, né? O pessoal vai saber o que é cashback, tá? A gente tinha que explicar em algumas situações dinheiro de volta, tal, mas é verdade. Agora a concorrência de uma forma geral e o mercado como um todo adotou a mecânica enfim, de uma forma bastante forte, tal. Então é legal. A questão um pouco é essa, quer dizer, na medida que é uma carteira, né? E você tem uma aceitação em diversos lugares, a coisa fica... eu tenho concorrência, mas eu não tenho concorrência, na verdade. Porque, é claro, o cara vai pagar com o PicPay na Americanas? Não, nem no Hortifruti, enfim. Tá. Evidentemente, a gente vai blindando as nossas frentes com meio de pagamento. Legal. Né? Tem essa blindagem, então. Claro, né? Aquela salada mista. Tem, mas não tem, porque a carteira de pagamentos, e minha visão, a evolução da carteira de pagamentos, é que ela passa a ser sem contato. Né? Então, hoje tem ainda a dinâmica do abre aplicativo, escaneia o código, faz o reconhecimento facial, enfim, tem várias formas. Isso tudo deve passar para uma coisa sem contato, como é hoje o pagamento em carteira de Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, etc. Tá? E aí você vai provavelmente escolher daqui a pouco qual é a forma de pagamento mais vantajosa. Então, se você, né, eu vou escolher o quê? A gente trabalha aqui para buscar como é que eu torno o nosso cartão primeiro da carteira. A gente tem um cartão, né? A AME tem um cartão, que é o cartão do universo. Então, americanos não tem um cartão, tem o cartão da AME. Então, se eu conseguir fazer com que as pessoas usem mais o cartão da AME do que usem qualquer outro cartão, mesmo quando eu for comprar numa loja que aceita PicPay, eu não preciso pagar com a AME nem com o PicPay. Eu pago com o cartão, e ao pagar com o cartão, eu já estou gerando, na verdade, recorrência e estou gerando receita para a companhia. E isso vai ser o PicPay, vai fazer a mesma coisa, enfim. Né? Deixa de ser uma briga de Mastercard versus Visa, e a gente está acrescentando, na verdade, outras formas de você remunerar o uso preferencial de uma forma de pagamento vis-à-vis outras. Né? Michel, isso me lembrou muito, nos áureos tempos da Varig, que a gente trabalhou 10 anos com a Varig e tal, o programa Smiles. O programa Smiles foi um programa muito legal, que também no início teve muita... A pessoa ficou muito desconfiada, né? Porque você comprar e entrar num programa tal. Esse programa Smiles foi sensacional, foi tão bom, e depois que a Varig quebrou, o programa continuou com outras companhias. Né? Parece que foi encampado por outras companhias e tudo mais. O programa de milhas da Gol. Eu sou diamante tem mais de 10 anos. É muito bom. Né? E eles trabalham com alguns benefícios específicos, bem pontuais, mas são coisas que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Embarque preferencial, etc. Não, e vira moeda, né? Porque eu lembro que eu cansei de viajar
usando as milhas, quer dizer, vira moeda. Milhas vira, você tem empresas hoje que negociam, né? Contra 1, 2, 3 milhas, você tem o Max Milhas, tem empresas que fazem a venda legal, inclusive, de milhas. E nessas conversas, vocês já pensaram em tokenizar o negócio, transformar isso numa moeda digital, alguma coisa? Já passou por esse papo internamente? Tem essas conversas, o Márcio. Né, o próprio Mercado Pago já criou os tokens deles agora, né? Enfim, eu acho que a gente tem um dever de casa grande aqui, não desmerecendo a questão da tokenização, mas a gente tem um dever de casa grande aqui de garantir uma boa experiência para o nosso cliente, de saber que eu estou oferecendo o melhor benefício. Aí entra para mim um pouco da questão da inovação. Né, enfim, quando ela atropela outras coisas que são mais importantes, né? Não desmerecendo esse caminho. Mas, a pergunta que eu fiz é porque eu acho que, desculpa te interromper, Michel, é que você hoje, muita gente cria moeda do nada e para nada, né? Mas no caso do AMI, vocês têm um lastreamento. Lastrear a moeda é fundamental. Acho que as pessoas estão se dando conta disso. Acho que, tirando o Bitcoin, nenhuma outra moeda sobrevive só pela própria existência, né? Ela precisa ter um lastreamento qualquer. E vocês têm uma companhia enorme, quer dizer, já tem um ambiente que pode gerar um token, um utility, né? Porque tem o security, que é uma outra pegada e tal. Enfim, então faz sentido. Não quer dizer que tenha que acontecer, porque, de fato, inovar por inovar é bobagem. Mas tem algum sentido aí que podia... curiosamente. Certamente está no pipe, Márcio. A gente aí tem bastante coisa colocando na fila no backlog. Aí certamente está no pipe, enfim, adiantando nem dizendo, não negando nem desnegando, não dizendo nem que sim nem que não. Mas a gente é isso, né? Uma Temos companhia um furo jovem. Aqui, hein, Sandro? Você acabou de arrancar aí um furo que se escorregou aí, mas saiu. Gente, eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Tem 2 notícias. A primeira é a seguinte: estamos na reta final, porque estouramos o tempo. Inclusive, eu estou notando, André, atrás de você tem um gatinho dando tchau para a gente ali, tem um bichinho ali dando... prosperidade para o ano. Gatinho chinês, né? Tecnológica, é solar que ele funciona, então. Eu estou vendo ele fazendo assim, ó. Então, você já vai dar, já captou a minha prosperidade. É o Maneco Neco, né? Você sabe que tem uma história bonita que eu conto numa outra oportunidade, mas é uma história bem legal. Maneco Neco, não é isso? Maneco Neco, o nome é esse, é o parecido. Pula essa história, deixa para uma próxima. Aqui é holístico, tem olho, tem boneca russa, tem tudo. Mas vamos lá, gente. A primeira das 2 notícias, a primeira é que o programa está chegando no fim, e a segunda vamos deixar, né, o nosso momento de dica de livro. Vamos deixar aqui uma dica de livro, que é sempre legal, né, deixar para a audiência. Não sei se eu peguei vocês de surpresa, porque a André já andou falando em off e tudo mais, então não está muito de surpresa. O meu está aqui do lado, hein? Ter o livro à mão, tá? O editor coloca a capa aqui. Começa então você, Andréia. Vamos lá. O meu livro é esse aqui, Como Decifrar Pessoas, Como Entender e Prever o Comportamento Humano, desse Joe Elan Demetrius e o Mark Mussarella. E é um livro super legal, tem vários cases, inclusive cases de júri, sabe? Vai para o lado até da advocacia e dos tribunais, assim. Mas é muito interessante, porque eu recentemente vi uma palestra de uma influencer chamada Carol Portillo, e ela meio que resumiu até um pouco desse livro, e é incrível como a gente deixa passar, né, muita coisa sobre as pessoas quando a gente não repara nelas, né? Então tem a questão de você mostrar as mãos, tem um significado, as microexpressões. Isso vai para publicidade, isso vai para relacionamentos, isso vai muito para venda. Então, estou muito interessada. Linguagem não verbal. Exatamente, né? Quem se formou em comunicação social, né, teve isso aí na faculdade um pouco, né? Mas eu estou achando muito legal porque esse tema está voltando, né? E até num tema de coaching, de vendas, e eu estou muito prestando atenção nisso. Tem sido legal para mim, tá? Várias descobertas interessantes. Boa, boa. Vamos lá, Mr. Márcio Escudeiro. Sua dica de... Olha, eu sou fã de biografia. Gosto de ler, gosto de entender pessoas. Eu acho bacana. E eu estava lendo esses dias a do Carlos Wieser. Sonhos Não Têm Limite. Achei bem legal. É uma história bem interessante. A gente
tende a glamorizar muito as pessoas que deram certo e não acompanha, né, a trajetória, não entende as dificuldades. E, às vezes, no primeiro contratempo ali, muita gente já pula fora, já desiste, já abandona os sonhos. E a gente, conhecendo as dificuldades, conhecendo as lutas, né, é que a gente entende que talvez a maior virtude dessas pessoas, e acho que todas elas, você pega a história do Walt Disney, pega a história do cara lá que criou a Honda, pega essas histórias, você vai ver, cara, que acho que assim, a grande virtude é a persistência, é você realmente não desistir, acreditar e ir até o final, porque isso todos eles têm em comum. Não é uma inteligência suprema, o cara não é muito melhor, não é nada disso, o cara não desistiu. Verdade, verdade. Michel, sua vez. Cara, eu queria falar de um livro que tá em português também, que chama Álgebra da Felicidade. O autor é o Scott Galloway. O Scott Galloway ele é um professor, é um conselheiro de investidor no mercado de tecnologia nos Estados Unidos. Ele faz e aí recomendaria junto, né? Eu gosto muito de livro, mas eu prefiro podcasts. Então, vou recomendar o livro e o podcast. Eu explico porque eu gosto de podcasts. Ele e a Kara Swisher fazem um podcast em inglês chamado Pivot. A Sarah, ela é provavelmente a jornalista de tecnologia americana mais importante que a gente tem. Por que eu gosto de podcast? Porque na minha visão, os livros nascem nos podcasts. Principalmente quando são podcasts que tem muita conversa, eu tenho a impressão que os insights nas conversas vão surgindo ali e depois eles acabam virando livros, nas conversas, nas palestras, etc. Mas a Álgebra da Felicidade fala um pouco no equilíbrio entre vida e trabalho, né, enfim, e outras coisas. O Café com Lente lá, né, que é, aliás, aberto, quem quiser depois né, enfim, procurar um horário, eu falo, né, tem algumas horas por semana que eu dedico para isso, mas eu falo muito que a gente, na vida, na dúvida, a gente tem um tripé que é um tripé da saúde, 3 saúdes: a saúde financeira, a saúde emocional e a saúde física. A saúde física ela é muito difundida pela mídia, mas a gente tem a impressão de que a saúde financeira e a emocional elas são compulsórias. Se você fizer tal coisa, vai vir o dinheiro. Se você se esforçar, vai vir a felicidade. E aí, uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida é que isso não é uma verdade. Tive a oportunidade de chegar em lugares profissionais, de remuneração, cargos, etc., rápido, digamos, né, na vida, até por ter entrado no mercado muito, muito novo, né, com menos competitividade, acabei chegando, não desmerecendo, mas e vi que aquilo ali não resolvia a felicidade ou não resolvia a vida financeira. Então, tem um equilíbrio aí que ele não é a regrinha que a gente tem da escola, do estudo, passo de ano, faço vestibular, ganho emprego, né, aposente e morra. A vida ela passa por outros lugares. E, na dúvida, quando a gente não tem um plano, a gente não sabe, a gente tem que voltar para o básico. O que me deixa em pé? O que me sustenta? E aí são essas 3 saúdes. A física é fundamental, a gente vai viver muito, a saúde, a medicina vai nos deixar vivos, mas não quer dizer que vai nos deixar com qualidade de vida. Tá? O que deixa qualidade de vida é a alimentação e o exercício físico, tá? Mas ela precisa vir acompanhada de boa saúde mental, então a gente também tem que ser brutalmente honesto com a gente, tem que buscar felicidade. E a saúde financeira tem que ir atrás, não tem mágica. Eu digo, mágica é se você jogar na loteria, na Mega Sena, que a gente fica esperando ficar milionário sem saber como. É complicado. Se jogar na Mega Sena, pelo menos você sabe que você não tem muita chance, mas se sair do sorteio. Tem um plano ali. Se eu for sorteado, eu viro milionário. Fora isso, tem que ter um plano. Tá? E a gente normalmente não tem esse plano. Tem uma conduta budista que fala que as pessoas mais felizes são as que consomem menos. Eu já escutei essa também, é verdade. Gente, eu tenho 2 dicas rapidamente aqui. Inclusive, eu já dei essa dica aqui, são dicas já faladas várias vezes, tal, mas eu gosto muito. A primeira é The Lean Startup, que no português é Startup Enxuta, do Eric Ries. Esse é livro de cabeceira. Teria falado desse também, muito bom. Trabalha com startup e tal, não tem jeito. Está até na minha mão aqui. Opa, aqui. Está até na minha mão. Não sei se a versão atual é essa em azul ainda, mas, enfim. Esse livro é muito bacana. Falado várias vezes. E a outra eu vou fazer um jabá aqui para o nosso parceiro aqui, também do o Davi. É o livro do Davi, né? Davi Baia, Startup Pós-Digital.
como a cabala, a física quântica e o Vale do Silício podem transformar o seu propósito em sua startup. Gente, esse livro é best-seller na Amazon. É um livro muito legal. Tem desconto para os amigos? A gente tem que pedir para eles. Vamos botar no AME, já vamos colocar cashback na AME. Já vamos botar um cashback. Ele tinha que estar aqui, mas vamos marcar na próxima vinda do Michel. O Davi está aqui para conhecer, para bater um papo, porque esse livro é muito legal também, cara. É um livro muito bacana. Pô, inclusive, rendeu para ele um convite para a Flip, ele foi palestrar na Flip e tudo mais. Foi muito legal. É um livro muito interessante, recomendo, está na Amazon, baratinho. Ele botou um preço bem popular, acho que não é deve ser R$10 ou R$ 9,99, uma coisa assim que ele fez. Um negócio surreal, entendeu? Nossa. Fez um negócio, surreal mesmo, não dá nem para pedir desconto, porque se pedir desconto fica de graça. Então, desculpa aí, hein? Desculpa aí, Davi, não vou querer mais desconto não, esquece. Mas, olha, é muito legal, o livro eu recomendo. E, gente, vamos chegar agora aqui nas nossas considerações finais, deixando o nosso convidado, Michel Leme, fechar um grande finale aqui, o M de hoje. Então, vamos embora. Eu peço para vocês não palestrarem nesse momento, né, porque agora é reta final. Então, rapidamente, bora lá, Andréia. Considerações finais. Bem, como eu comecei aí o papo, né, eu adoraria ter o Michel mais vezes aqui para falar de outros assuntos, porque o Michel tem um conhecimento muito grande de um monte de coisa bacana, do mundo digital, do mundo corporativo, enfim. Ele já transitou muito por várias áreas interessantes. Então, assim, eu queria agradecer, Michel, por esse papo, pela sua presença, e eu conto com você para inserir pessoas nesse mundo digital e que esclareça para nós, população como um todo, todas as vantagens desses métodos digitais incríveis que estão aí para melhorar nossa vida, enfim, eu acho que é um desafio enorme seu na questão de jornada, deixar isso claro em comunicação, de o que é, como faz e, é fácil, go on, entendeu? Então, eu vou te deixar com essa provocação aí para 2023. Adorei falar com você e adorei te ver de novo. Vamos se falar mais ano que vem, pelo amor de Deus. Boa! Márcio Escudeiro! Você gosta de palestrar nessa hora, hein, cara? Você é rapidamente. Eu acho uma sacanagem isso, Sandro, porque as pessoas falavam que no YouTube não pode ter mais do que 15 minutos, né? Eles falam 1 hora aqui, eu tenho umas 934 perguntas para fazer para o Michel, isso é verdade. E não dá tempo, cara. É um negócio muito louco. Cara, assim, sensacional. Muito bom, Michel. Parabéns aí, cara, pela tua trajetória. A gente precisa de gente como você, não é só para... E aqui não tu rasga seda, não, cara. De verdade, a gente não tem esse costume. Mas é porque... falávamos no outro dia, não sei se foi... Acho que foi o André que puxou essa história das pessoas acomodadas, delas não quererem... Sem entusiasmo. Isso, sem entusiasmo, né? E é tão bacana ver não só um profissional capacitado, bem-sucedido, mas entusiasmado com aquilo que faz. Isso. Então, eu acho que isso é fundamental para todo mundo. Então, não é a área da tecnologia, só porque ela tem hoje muito glamurosa, né? Mas em qualquer área, qualquer pessoa tem que estar entusiasmado com aquilo que faz, porque é isso que movimenta, é isso que, né, eleva. Enfim, eu achei fantástica. Porra, merece 3 likes. Eu sei que não dá, só dá para dar 1, mas eu daria 3. Tem um amiguinho do lado, manda assistir e dá um like aí de bônus. Muito bom, muito bom. Gente, eu também vou encerrando a minha participação aqui, agradecendo a presença de vocês. Vou passar a bola para o Michel, agradecendo a presença de todos vocês, principalmente você do outro lado da telinha. Para você que já nos acompanha, seja sempre muito bem-vindo. Para quem está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Seja sempre também muito bem-vindo. E deixar aqui para o Michel o seguinte, Márcio, eu também fiquei com 27 perguntas. Você tem mais, mas eu tenho 27 perguntas. Que eu já reagenda, Sandro, já reagenda. Não tem jeito, eu fico o convite ao vivo, no ar, para o Michel voltar, porque não dá para ficar, não dá. O tempo passa rápido, né? Como diria o Bamberini, o tempo passa, o tempo voa, e passa, não dá. A gente fica com muita coisa para falar, não é não? E eu queria deixar o convite no ar, agradecer, de fato, a sua presença aqui. E é contigo, Michel. O M é todo seu para encerrar da maneira que você quiser. Fique à vontade.
Gente, obrigado. Foi um prazer, viu? Obrigado pelos estímulos, pela pauta, pelas colocações, pelo convite, principalmente. Já, evidentemente, me coloco à disposição. Adoro um papo, adoro uma conversa, principalmente quando a gente consegue ter um espaço para falar um pouco de coisas um pouco mais conceituais, né? O dia a dia é tão prático, né? Tão pragmático, a gente tem que resolver tanto pepino, mas é muito legal quando a gente pode falar, ter um tempinho para respirar e falar um pouco mais sobre as coisas da vida. E aí, cara, Márcio, para o teu ponto, obrigado de novo, né, pelas palavras. E, cara, eu acho que é isso. Acho que a gente tem muito tempo pela frente, né? Eu costumo falar aí que a virada dos 50 é a segunda metade da vida, né? Se você parar para pensar de vida adulta, você tem ainda muito mais do que você viveu até aqui, porque, né, até os 15 ali você estava querendo se entender quanto gente, você pensa que você tem mais 35 aí, enfim, né, 30 anos, 35 anos pelo menos pela frente, a gente tem que estar animado, tem que correr atrás, e eu acho que essa força vital a gente tem que perseguir, né? Eu falo que tem um certo uma certa acomodação, assim, sabe, uma certa me fugiu a palavra agora, mas a turma vai aceitando, né? Tem gente, às vezes, colegas da minha idade, que dizem, não, mas eu já não vou fazer. Como já não vai fazer, entendeu? Tem que sair da zona de conforto, né, Michel? Eu acho que tem que entender que tem muita vida pela frente e ela só vai ser boa se a gente correr atrás das coisas que são necessárias para torná-la boa, né? Então, e para isso não dá para ficar sentado esperando, porque não vai acontecer. Isso vale para alguém que tem 30, vale para alguém que tem 40, para alguém que tem 50, 60, 70, 80. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre com isso. Isso tem a ver com o nosso emprego, com a nossa vida pessoal, com o nosso país. Né? Acho que a gente está aqui para construir um país melhor. Acho que a gente tem que procurar como é que a gente reconstrói esse país aí do ponto de vista de relacionamentos, posições políticas. Né? Se criou, voltando lá para o comecinho da nossa conversa, uma cisânia aí em função da polarização, muito em função das plataformas tecnológicas. E a gente agora tem que reconstruir. A despeito das plataformas, a gente tem que conversar e tem que fazer o país ir para frente, entendeu? Não importa, ganhou um, ganhou outro, a gente tem que fazer o país andar agora. Né? E aí isso vale no condomínio, vale no vizinho, isso vale para tudo. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Né? Ou fica lá, aquele bando de ladrão, só tem um bando de ladrão lá porque a gente não está com a mão na massa, entendeu? Então tem que botar a mão na massa para fazer pelas vias legais, pelas vias, né, enfim, democráticas, instituídas, pelas instituições, temos instituições fortes. Então é isso, gente. Se a gente não construir, ninguém constrói, seja na empresa ou seja no país. Boa, já dizia uma velha e sábia escritora, abre aspas, o que torna um sonho realizável não é o sonho em si, é a inércia de quem sonha. Gente, terminei filosoficamente imaginando, mas enfim. André, essa foi linda. Eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Michel. Volte sempre. Muito obrigado por você do outro lado da telinha. Estamos toda semana aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Esse abraço. Muito bom. Valeu, gente.